Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, falando da palavra de Deus, meus irmãos. E bem, hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco para vocês acerca do jejum. E bem, vou falar aqui hoje como é que faz um jejum, meus irmãos, e quais são os tipos de jejum. E bem, meus irmãos, começando aqui falando o que é o jejum. O jejum é simplesmente um tempo que você tira da sua vida. Não tô falando que você vai tirar um tempo como se fosse uma obrigação, não. É um tempo que você tira para simplesmente adorar a Deus. Um tempo que você busca a Deus. Ou seja, um tempo lendo, um tempo orando, um tempo meditando na palavra, um tempo falando de Deus. Ou seja, é um tempo que você literalmente só busca a Deus e somente. Bem, existem vários tipos de jejum, como o jejum parcial. Tem também o jejum parcial, que é aquele que você faz o jejum comendo alguma coisa específica ou bebendo água. Bem, você pode fazer um jejum, por exemplo. Hoje eu fiz um jejum de 4 horas, mas eu vou fazer um jejum só com água. Aí você faz com água. Hoje eu quero fazer um jejum com fruta. Você faz um jejum só comendo com fruta, só comendo fruta, mas não comendo o tempo todo, né? Porque aí já seria glutonaria. Mas um jejum para glorificar a Deus. E também que você aguente, claro. Não estou falando para você fazer um jejum de 4 horas, 8, 10, 24 horas, porque tudo depende da sinceridade do seu coração para com Deus. E não simplesmente em fazer 24 horas de jejum e dizer hoje, e dizer que você é santo e que você é digno de ganhar pelo seu esforço. Não, ninguém é digno. Nós somos aceitos pela graça de Deus. E bem, meus irmãos, Deus ele não quer saber de se você jejuou por simplesmente 24 horas, 48 horas. Ele quer saber do seu coração. Jesus conseguiu jejuar por 40 dias porque ele estava focado em Deus, simplesmente por 40 dias, e ele estava sendo provado no deserto. E bem, nós somos provados o tempo inteiro. Provados não, tentados o tempo todo e provados também, porque Deus ele sempre irá nos provar. E bem, no seu jejum, você pode fazer um jejum de 30 a 1 hora, contanto que seja do seu coração, fazendo com sinceridade a Deus. E bem, meus irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, gostaria de estar citando aqui acerca do verdadeiro jejum, a qual Deus escolheu para nós fazermos, que está no seu capítulo 58, no versículo 6 de Isaías, que diz bem assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? E bem, meus irmãos, aqui Deus está falando acerca do povo de Israel. Ele estava repreendendo o povo de Israel a partir do profeta Isaías, que o povo de Israel estava afastado de Deus. O coração deles estava simplesmente focado nas coisas do mundo, nas coisas terrestres, nas coisas que simplesmente são passageiras, como está escrito em Eclesiastes, pelo profeta Salomão, que tudo se passa e tudo é vaidade de vaidade. Ou seja, meus irmãos, o povo de Israel estava fazendo sacrifícios, fazia rituais, fazia um jejum, mas o coração simplesmente estava pelo mundo e não estava para Deus. Porque Deus ele não quer saber se você faz jejum bonito, se você fala bonito, se você tem aquilo ou isso. Ele quer saber do seu coração, ele quer ter intimidade com você. Porque todos pensam que naquele grande dia a palavra conhecer é como se fosse você viu aquela pessoa e você conhece. Não. A palavra conhecer no hebraico, no latim, em outras línguas, conhecer é como você ter intimidade. Na Bíblia tem muita palavra conhecer quando tem a relação de um casal. Por exemplo, Abraão e Sara. Lá fala que Abraão conheceu Sara. Não quer dizer que ele acabou de conhecer ela e que eles começaram a se falar agora. Não, conhecer é simplesmente uma relação de intimidade, podendo ser sexual ou uma relação de intimidade de amor fraterno ou amor paterno ou materno, enfim. E bem, meus irmãos, continuando aqui falando da palavra de Deus, este jejum que Deus nos escolheu para fazer é um jejum que simplesmente é um jejum que, como o próprio nome diz aqui, para soltar que soltes as ligaduras da impiedade. O que é essas ligaduras da impiedade? As ligaduras da impiedade seria a nossa injustiça para com os órfãos
e as pessoas que infelizmente sofrem, como as pessoas pobres, as viúvas e os órfãos. Ou seja, quando nós cometemos como é o nome? A injúria contra alguém, a gente enfurece alguém, isso seria impiedade com alguém. Ou seja, Deus ele não quer saber que você pode até dar glória a Deus, um glória a Deus seco, vazio, sem nada, mas a verdadeira adoração, ela também é pela boca e pelo coração, porque Deus fala que ele quer pessoas que o louvem em espírito e em verdade. Mas para o louvar em espírito e verdade, você pode adorar a Deus também pelos seus atos, porque na palavra de Deus fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, você tem que adorar a Deus em simplesmente tudo. Por exemplo, você está vendo um mendigo na rua. Um mendigo não, um morador de rua, porque mendigo é um termo muito ofensivo. Ou seja, ele está passando fome, você tem dinheiro no seu banco, você tem como comprar um lanche, mesmo assim você nega isso. O homem estava passando fome por tanto tempo e esse lanche poderia ajudá-lo a se suprir por vários dias. Ou se você tiver mais condições, você poderia ajudá-lo para assim ele ter uma casa, conseguir um emprego e conseguir se sustentar e buscar a palavra de Deus. E assim você mudaria a história de uma pessoa. No caso, Deus mudaria a história dessa pessoa. A partir de você seria um instrumento de Deus. E assim, Deus lembraria de você e te abençoaria. Mas, meus irmãos, continuando aqui a palavra de Deus, se você fizer tudo conforme está escrito nas Escrituras, você será abençoado. Como aqui na continuação do capítulo fala, que no versículo 8 fala bem assim, do capítulo 58 de Isaías: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será diante da tua... será diante... E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, a partir do momento que você faz esse jejum que Deus escolheu para nós, você também é abençoado. Não porque nós merecemos, mas como consequência dos seus atos bons. Ou seja, quando você pratica a justiça de Deus, quando você realmente quer se esforçar para Deus, tudo começa a dar certo na sua vida. E continuando aqui, também não só soltar as ligaduras da impiedade, mas também que desfaça as ataduras do jugo. E o que seriam as ataduras do jugo? Jugo era uma peça de madeira que se colocava nos animais para arar a terra. E era tipo uma peça muito pesada. E também era colocada em pessoas que eram escravas naquela época. Pessoas que deviam ser senhores ou credores. Infelizmente não podiam pagar. Senhores não, credores. E infelizmente não conseguiam pagar. E assim, esses credores colocavam esses jugos nessas pessoas como se elas fossem animais. E nós, como cristãos, temos o papel de quebrar esse jugo, essas ataduras de jugo. Porque como é que você simplesmente, se fosse você naquela situação, você aceitaria estar simplesmente com um jugo no seu pescoço e você ser considerado um animal para arar a terra? Nós temos que ter amor a nossos irmãos, meu irmão. Não só a nossos irmãos, mas também aos nossos inimigos e também aos moradores de ruas, as pessoas pobres, as pessoas que passam fome na África, todas as pessoas que infelizmente sofrem na vida, porque nós pensamos que só nós sofremos, e isso é um puro egoísmo, é uma pura declaração de egoísmo sobre nós mesmos. Porque existem pessoas na Terra que estão em situações piores que nós, e nós que temos tudo estamos reclamando de simplesmente estar passando por uma situação ruim. Bem, eu falo isso como se eu fosse perfeito, mas eu não sou perfeito, eu passo por essas situações também. Tudo que nós passamos, nós sofremos e temos nossas dificuldades no dia a dia, mas Jesus está aqui para nos ajudar. E bem, meus irmãos, continuando aqui falando do jejum, nós temos que quebrar também essas ataduras do jugo. Ou seja, as ataduras do jugo hoje são o quê? Pessoas injustiçadas, pessoas que se juntam contra uma pessoa. E por isso, nós devemos buscar a justiça de Deus, não só para nós, mas também para essas pessoas, meus irmãos. E continuando aqui, meus irmãos, a atadura do jugo pode ser considerado também pessoas que são injustiçadas financeiramente, na família, em qualquer situação. Você deve sempre buscar a justiça de Deus e ajudar essas pessoas, pois elas são injustiçadas, meus irmãos. E, continuando aqui, meus irmãos, aqui que Deus fala, e que destes livres os quebrantados. Ou seja,
As pessoas que querem matar são quem? Pessoas depressivas hoje em dia, pessoas que sofrem, pessoas que são pobres, como eu já disse. Essas pessoas são pessoas que sofrem e que infelizmente não ganham a atenção das pessoas e que simplesmente são desprezadas. Ou seja, quando você vê alguém passando por dificuldade sentimental, familiar, financeiramente, econômico, social, qualquer coisa, ajuda essa pessoa. Não ajude ela simplesmente sendo, desculpe o termo, sendo besta. Você tem que saber ajudar e tem que saber quem que deve ajudar. Peça discernimento a Deus e interpretação para saber quem que você deve ajudar ou não. Porque, por exemplo, você pode até, a pessoa passa por dificuldade, mas essa pessoa pode estar passando por uma prova de Deus. Ou seja, você não deve atrapalhar o curso dos planos de Deus, mas sim fazer com que o curso do plano de Deus flua normalmente. Ou seja, por exemplo, uma pessoa ela tá pobre lá, mas essa pessoa não busca mudança, essa pessoa não busca Deus, essa pessoa não quer nada. Então, por que que você vai ajudar uma pessoa assim? A gente pensa, nossa, mas ele é meu amigo, não sei o que, eu conheço ele. Não importa se ele é seu amigo ou o que, esse cara não vai ajudar em nada e ele ainda vai te sugar. E, complementando isso, ele ainda vai te destruir. Um exemplo disso é simplesmente o que? Pessoas pobres que ficam reclamando da vida, mas não buscam estudar. Porque até hoje em dia, o Brasil simplesmente você consegue juntar dinheiro até estudando hoje em dia. O pé de meia é um exemplo disso. Você simplesmente junta dinheiro estudando, dedicando seu tempo a estudo. E assim você ganha dinheiro e consegue sustentar. É R$ 200 e as pessoas ficam lá, nossa, é pouco. Pelo amor de Deus, né? R$ 200 por mês para um adolescente. E apesar disso, por exemplo, um pai ganha R$ 1.512. Aí o pai pede ao filho para o filho ir pagando as contas e ele vai juntando dinheiro para o investimento. Assim dá para se influir e ter dinheiro em casa. Porque tudo é planejamento. E tudo é simplesmente colocar Deus na frente para que tudo dê certo, meus irmãos. Ou seja, nós devemos ajudar os outros sim. Porque este é o verdadeiro jejum. Como está escrito em Tiago, que o verdadeiro evangelho é aquele a qual nós ajudamos os órfãos e as viúvas. Ou seja, a adoração a Deus não é simplesmente também só você falando no paladar. Glória a Deus. Tudo bem, você pode adorar a Deus de alegria pelas suas bênçãos ou algo a mais, por glorificar a Deus, porque Ele é santo e Ele merece toda a honra e glória. Mas, meus irmãos, devemos glorificar a Deus também nas nossas ações. Porque do que adianta você ir à igreja, glorificar a Deus, fazer jejum, fazer tudo, todos os rituais possíveis para Deus. Mas, quando você vai sair da igreja ou sair de qualquer lugar assim, que envolva a Deus, você simplesmente volta a fazer todos os seus atos que você fazia antes. Volta a pecar, volta a fazer coisas ruins. E isso simplesmente não muda nada. Ou seja, você externamente é considerado santo, mas internamente você simplesmente está a mesma coisa. Para que eu digo isso para que a gente não se pareça com os fariseus que Jesus repreendeu, pois eles por fora eram bonitos, formosos, com vestes compridas, mas Jesus disse por dentro que por dentro eles eram sepulcros caiados, ou seja, que estava podre por dentro. Eles não buscavam a Deus verdadeiramente, buscavam a fama do povo para dizer que eram homens de Deus, mas na verdade estavam podres por dentro, meus irmãos. E, continuando aqui, meus irmãos, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo, ou seja, como eu já havia dito, para nós quebrarmos o jugo. O jugo, como eu já disse, é aquela peça de madeira que fica em volta do pescoço dos animais. E, meus irmãos, muitas pessoas nesse século XXI estão com esse jugo. O jugo da depressão, o jugo da ansiedade, o jugo de um relacionamento tóxico, o jugo de a pessoa estar aprisionada em um vício. Tudo isso é a representação, o jugo é a representação de tudo isso hoje em dia. Ou seja, quando alguém estiver passando por essas dificuldades e te pedir ajuda, ajude. Mas ofereça a Jesus Cristo primeiramente, né? Porque do que adianta você ajudar alguém com a sua própria força? Você simplesmente vai se quebrar todo, vai quebrar a cara, não vai ajudar a pessoa vai reclamar com você. Você vai ficar incontenta com essa pessoa que é briga, vai dar tudo errado e então não é nem melhor ajudar se você for sozinho com a sua força. Primeiramente, peça permissão a Deus para ajudar. Depois, peça blindagem, porque o espírito maligno, Satanás, ele sempre quer armar coisas ruins
e demônios podem entrar na sua vida se você ajudar a pessoa errada. E, terceiramente, meus irmãos, se for da vontade de Deus, busque sabedoria com Deus, e Deus irá te dar para você ajudar essa pessoa, meus irmãos. E bem, continuando aqui falando acerca do jejum, o jejum, meus irmãos, é um momento que você busca a Deus. Ou seja, não é sempre, o jejum não é só quando você está em casa, em que você para, ora e depois vai ler a Bíblia e vai lá e busca a Deus. Claro, isso é bom, é um jejum. Mas devemos jejuar, tipo, como por exemplo, jejuar nas nossas ações também. Jejue da sua carne. Evite os prazeres da sua carne. Porque fazendo isso você será muito abençoado. E eu não estou falando para você fazer isso pelas suas bênçãos. Faça isso por Deus. Porque Ele merece toda a honra e glória. Faça isso por intimidade com Ele. Como se fosse um pai e um filho mesmo. Como se um filho quisesse agradar o pai. Porque nós devemos agradar a Deus. Nós devemos ser como Jesus. Como Deus havia dito. Que Jesus era o seu filho querido e amado. Ou seja, e disse para nós ouvirmos a Ele. Como está escrito lá em Lucas, que Deus fala, Deus não, em que a palavra de Deus fala sobre a transfiguração de Jesus, em que Jesus foi falar com Moisés e Elias, e eles avisaram a ele sobre sua promessa, que era a crucificação, que Jesus morreu para nos perdoar de nossos pecados. E, meus irmãos, continuando aqui, do que adianta você jejuar simplesmente por bênçãos e não por Deus? Do que adianta você buscar a bênção e não buscar o abençoador? Como é que você vai conseguir a bênção se você não buscar o abençoador? É como... Não posso dar um exemplo porque não consigo dar um exemplo agora. Pensar um agora. Na verdade consigo, mas no contexto de agora. Como é que você, por exemplo, você está buscando a Deus. Você quer uma bênção, vamos dizer que sua bênção é um relacionamento. Você vai lá, fica buscando o tempo todo, olhando para qualquer pessoa. Ah, essa é a pessoa de Deus. Ah, essa é a pessoa de Deus. E fica assim nessa ansiedade e acaba se acabando, quebrando todo e sabendo que ninguém é perfeito. Mas, meus irmãos, saiba que a bênção que Deus promete na sua vida, ela não é... Ninguém vai tomar. A pessoa pode até tentar tomar, mas ninguém vai conseguir. Porque os planos de Deus nunca falham. E o que Deus faz, ninguém consegue atrapalhar. Ou seja, a tua bênção já está declarada, meus irmãos. Então não se preocupe com nada, tá tudo bem. Continue jejuando, continue orando, continue buscando. Continue mesmo indo sem ter nada agora, sem ver nada. Continue com fé, meus irmãos. E assim, Deus irá te abençoar. Porque aqui na palavra de Deus fala bem assim, que aquele que fazer este jejum, no versículo 9 diz bem assim. Versículo 9 não, no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E aqui no versículo 9 diz bem assim: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade. Como eu já havia dito, se nós tirarmos do meio de nós o jugo, como eu já havia dito, que o jugo deste século é a ansiedade, a depressão, essas dificuldades no meio social, sentimental, financeira, econômica, qualquer coisa assim. Nós temos que quebrar esse jugo sempre que pudermos, aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos concede. E também o estender do dedo. O que seria estender do dedo? Acusar o outro simplesmente. O estender do dedo é você simplesmente ver que o outro está passando uma situação ruim, desculpa, meus irmãos, e mesmo assim você estender o dedo para ele. Você dizer, ah, foi ele. E isso seria ser injusto. Então falando para você não apontar, tipo, por exemplo, alguém tá errado e você simplesmente já vai acusando. Não, você tem que falar a verdade, a pessoa tá errada. E aqui o último, como fala, o falar da verdade. O que é o falar da verdade? É exaltar o próprio eu, que também é uma idolatria. Ou seja, quando você... pode ser, no contexto aqui geral, deste século, a vaidade. A vaidade pode ser corpo, você ficar valorizando o corpo, ficar valorizando suas próprias ideias, que é o ego, o orgulho, a vaidade, a soberba, enfim. E, continuando aqui na palavra do versículo 10, que diz bem assim: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita,
então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, se você fazer como eu disse, ajudar os pobres e aos famintos, e fartares a alma aflita, ou seja, as pessoas que estão tristes, estão sofrendo hoje em dia, e ajudar as pessoas certas com o discernimento que Deus te der. Deus ele diz que a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E esse foi o vídeo te falando acerca do jejum, meus irmãos. Porque o jejum não é simplesmente você passar fome e você ficar lá fazendo nada. Jejum é um tempo que você busca a Deus. Pois, como o próprio Jesus disse, que nós jejuaremos quando o noivo lhes for tirado. Ou seja, Jesus ainda não voltou, então devemos jejuar todo dia, meus irmãos. Estou falando para você jejuar todo dia, mas sempre jejuar para buscar a Jesus Cristo, sempre fazer seu devocional. Porque Jesus, ele não quer simplesmente rituais em que você simplesmente fica lá, vai na igreja, dá uma glória a Deus seco, vazio, sem nada, e que você busca a Deus só pelo interesse. Deus, ele quer intimidade, ele quer o seu coração. Não literalmente, claro, mas sim no sentido de intimidade mesmo, de pai e filho. Ele quer ver você como um filho e não como um servo qualquer. Ele quer te ver como um filho e ele quer que seja cumprido na sua vida todos os propósitos que ele tem para você. Os planos dele são maiores que os nossos. Como no próprio livro de Isaías fala, que Deus, ele fala, diz bem assim, que os vossos caminhos não são os meus caminhos e nem os vossos planos são os meus planos. Ou seja, os planos de Deus são simplesmente maiores, mesmo que você não entenda agora. Como por exemplo, a história de José. Ninguém entendeu por que ele foi jogado na cova e os irmãos dele desprezaram ele. Passaram-se o que? Uns 13, 21 anos. E após isso, José, tudo que fazia ele prosperava. Até na prisão, que ele foi jogado na prisão, ele ficou comandante da prisão, simplesmente, do cárcere. E ele interpretando dois sonhos de um padeiro e de um copeiro. O faraó, ele estava procurando um adivinho para saber do sonho dele. Então, chamaram a José. Ele chamou a José. E assim, José adivinhou o sonho dele e Faraó falou. José falou para acharem um governador para o Egito. Então Faraó foi lá e disse: já que você interpretou meu sonho e é um homem de Deus com muita sabedoria, eu vou te colocar como governador. E aí, ele virou governador. Mas ele não virou governador só para ser exaltado. Ele virou governador para simplesmente evitar a fome que havia de vir do sonho de Faraó, que viria a vir 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E se José não tivesse sido jogado na cova pelos seus irmãos e sido vendido, José e a descendência de Jacó iam morrer de fome, porque eles não teriam dinheiro suficiente para comprar trigo. Na verdade teriam, só que eles não iriam ter o que eles tiveram se José não tivesse sido vendido. Ou seja, tudo tem um propósito, meus irmãos. Ou seja, quando for jejuar, jejue no propósito. Um propósito de quê? Um propósito de intimidade, um propósito de simplesmente agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que Ele tem te dado. Um propósito. Você tem que fazer o jejum no foco de buscar a Deus. Mas pode ser buscar a Deus, por exemplo, hoje eu quero fazer um jejum para vencer tal pecado. Então você vai lá e faz. Hoje eu quero fazer um jejum para ficar mais próximo de Deus. Então você vai lá e faz. Mas faça com o seu limite. Se você fazer um jejum de 4 horas e começar a ficar fraco, entregue o jejum. Não se force. Deus, ele não quer ver sofrimento, ele quer ver sinceridade e um coração quebrantado. Ele quer te ajudar, ele quer te ajudar a se limpar e te ajudar a simplesmente ficar mais próximo dele. E meus irmãos, muito obrigado por ter visto esse vídeo e espero ter ajudado vocês falando acerca do jejum. E que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. E se quiserem saber mais sobre o jejum, leiam o capítulo 58 de Isaías, que fala simplesmente o que eu expliquei aqui tudo. Mas enfim, que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, e até o próximo vídeo.